Prova de vida. Por conta de golpistas, então é exigida a prova de vida do aposentado, né? Ele tem que se apresentar, tinha que se apresentar, independente da sua condição, ainda que não tivesse condições para isso, que era um verdadeiro absurdo. É verdade que há golpistas, é verdade que o INSS andou sendo enganado aí por muita gente que se apresentava como se fosse o beneficiário e aí aplicava o golpe. Mas também é verdade que existia, tem sempre um jeito de evitar que isso aconteça, né? E tanto existia um jeito que agora a prova de vida pode ser feita em domicílio, inclusive. Para aqueles, é bom lembrar, impossibilitados. Para os demais continua, se ele tem condição plena para isso, ele se apresenta e mostra que está vivo e tudo bem, o benefício continua sendo pago. Mas a preocupação era sempre esta, o absurdo, né? Como é que você vai fazer? Muitos impossibilitados mesmo, né? Gente que está acamado e não levanta, e aí? Você tinha que levar lá para alguém ver lá no banco que você está vivo, né? Então, isso mudou agora, graças a Deus, né? Já não era sem tempo, e por essa mudança, a prova de vida tem que ser feita até o final do ano. Até o final do ano. Maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos que tenham dificuldade de locomoção podem fazer a prova de vida em domicílio agora. Estamos com o Arquibaldo Delfino Silva, gerente executivo do INSS em Araraquara. Bom dia, Arquibaldo. Um prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado pela gentileza, viu? Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes da Saudade da FM. É um prazer enorme falar com todos. Muito obrigado. Também a gente aqui tem a satisfação de recebê-lo nesse momento em que mudam as regras aqui e que tantos esperavam, né? Esse facilitador, que é a possibilidade do sujeito fazer a prova de vida em casa. A quem é facultada essa prova de vida na própria residência, hein, Arquibaldo? Aquelas pessoas que foram escolhidas pelo INSS para que possam fazer essa prova de vida através do meu INSS. No Brasil, são perto de 6 milhões e meio de pessoas que vão ter essa facilidade. Essas pessoas são aquelas que têm cadastro ou no TSE, que é aquele título com biometria, ou então tem a CNH, certo? E aí a gente tem um convênio com o Denatran e nós nos utilizamos de informações desses dois órgãos. Com isso, a gente conseguiu possibilitar para essas 6 milhões de pessoas, 6 milhões e meio de pessoas, melhor dizendo, a possibilidade de fazer a prova de vida via aplicativo Meu INSS e meugov.br. Tá? Mas também para aquelas pessoas, e aí já é algo que já vinha antes, também para aquelas pessoas que têm mais de 80 anos ou que têm dificuldade de locomoção, essas pessoas podem pedir para que um dos nossos servidores vá até a sua residência e faça lá na casa delas a prova de vida. Essa prova de vida é válida para todos os efeitos. Uma das bases de consulta da condição dessa pessoa para ser beneficiada, você disse que é o TSE. E para isso, no caso, você entende que o sujeito está regular em relação à sua condição de eleitor, no caso, tendo feito até essa última atualização e tudo mais, né? Mas sabendo-se que muitos, a partir de 70 anos, estão desobrigados de votar, nesse caso aí não ficam preteridos aqueles que não, por razões pessoais, não têm votado mais depois dos 70 anos? O INSS ele tinha que se utilizar de alguma base. E a base que, após alguns estudos, foi identificada que era a mais acessível era ou o TSE, que tem muita gente, sim, que foi feito, que foram feitos levantamentos,
tem muita gente que tem o título e foi feito biometria, ou então a carteira de habilitação, que muita gente tem, ainda que seja uma carteira que foi renovada há 4 anos atrás, está inválida, então você tem essa base para ser utilizada. É lógico que não vai abranger todas as pessoas, é impossível isso, e é por isso mesmo que, e também frisando, esse novo modelo é um começo. Tá? A gente está paulatinamente ampliando toda a base disso. A ideia é que a prova de vida um dia acabe, certo? A ideia é porque a gente já vai ter recursos suficientes para que um dia a gente não precise mais pedir para que o segurado compareça e faça essa prova de vida. Por enquanto, ainda não é possível. Por enquanto, ainda há essa necessidade. E a gente, pensando que estamos trabalhando com dinheiro público, a gente, de um lado, essa necessidade do dinheiro público, e do outro, uma necessidade de evitar que as pessoas se locomovam, a gente está trabalhando no sentido. Ainda não foi possível eliminar, mas a gente quer crer que no futuro não muito distante a gente elimine essa necessidade. Há algum modelo? Há algum modelo no mundo que tenha dado certo, baseado no qual vocês podem pensar nessa possibilidade de ser dispensada essa prova? O INSS, ele é sui generis. Não existe nenhum outro órgão no mundo que tenha o alcance do INSS. Porque todos os outros institutos de previdência que existem não são tão abrangentes quanto o INSS. Eu já olhei alguns outros institutos, isso em alguns estudos que eu fiz para palestras que eu realizei, e não identifiquei nenhum outro com essa necessidade. É lógico, pode haver um ou outro país mais adiantado que consiga eliminar isso. A gente está caminhando nesse sentido. A gente está batalhando nesse sentido. Há algum tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade aqui porque ficava muita gente que falecia e, por um motivo ou por outro, essa informação não chegava até a gente. E aí você ficava pagando dinheiro público para pessoas que não são os titulares desse direito. É dinheiro público. A gente foi fechando o cerco até que isso diminuiu e hoje a gente já consegue, inclusive, bloquear o benefício. Assim que a pessoa faleceu, no próximo mês, o benefício já não está mais disponível para o saque. É por isso que a gente já vai conseguir. Mas é um caminho que a gente está trilhando e a gente ainda não chegou no caráter absoluto para eliminá-lo. Esses golpistas foram finalmente identificados, devolveram algum valor ou simplesmente não foi possível, dada a reincidência ou dado o grande número dos farsários aí? Olha, muitas pessoas a gente identificou. Infelizmente, não é possível identificar todas. A nossa volta e meia, a gente faz força-tarefa em conjunto com a Polícia Federal e consegue identificar algumas pessoas que fraudam o INSS. No caso específico da prova de vida, o que a gente não quer é que outras pessoas, muitas vezes, não são pessoas mal intencionadas, muitas vezes pessoas da própria família, fiquem recebendo após 3, 4, 5, 6 meses após o falecimento da pessoa. Porque esse dinheiro, ainda que a pessoa esteja de boa fé, é dinheiro público e é um custo extra para o Estado que acaba repercutindo em toda a sociedade. Então, é por isso que a gente tenta minimizar esse impacto. Minimizar e fazer com que as pessoas, que muitas vezes são aquelas, os familiares das pessoas que falecem, que vão lá receber esse dinheiro após, muitas vezes, aquelas pessoas que são honestas, mas na maioria das vezes elas vêm nos comunicar. Mas ainda sobra algumas pessoas que não fazem, que não adotam essa postura, infelizmente. Difícil acreditar que alguém seja
involuntariamente levado a receber algo que cessou com a morte de uma pessoa, né? Será que é tão involuntário assim que um parente ou alguém continue recebendo, Cribaldo? Eu quero crer na bondade humana. Eu quero crer na bondade humana, eu quero crer que as pessoas têm boa índole. O que a gente nota é que, especialmente no primeiro ou no segundo pagamento, a pessoa acaba até recebendo achando que tem direito, tá? No primeiro ou no segundo. Daí para frente, não. Daí para frente é bem complicado. É pessoa que já está de má fé mesmo. Tá? O ônus de informar é sempre do familiar ou o Instituto tem mecanismos que permitam, que ainda que no segundo mês, enfim, mas que permitam que ele interrompa o pagamento? Há uma cadeia de eventos quando uma pessoa falece. Uma pessoa que falece, se ela faleceu no hospital, o que é a maioria esmagadora dos casos, o próprio hospital já já entra num sistema chamado SIM, que é Sistema de Informação de Mortalidade, e já transmite isso para as autoridades. Quando a pessoa faz a certidão de óbito, também o cartório já comunica às autoridades. Tá? É um banco de dados que não é só do INSS, tá? Vamos deixar bem claro. Esse banco de dados ele é utilizado pelo INSS para acessar benefício, mas ele também vale para a Receita Federal, que também se utiliza disso para trabalhar com o CPF e vários outros órgãos da administração pública. É por isso que hoje, quando uma pessoa falece, nós conseguimos bloquear o benefício dela aqui no estado de São Paulo, em alguns estados do norte, com um pouquinho mais de dificuldade, mas aqui no estado de São Paulo, que é a nossa realidade, a gente consegue bloquear esse benefício muito rápido, muito rápido. Com 2 ou 3 dias, o benefício já está bloqueado. É dinheiro público que a gente está evitando que vá para a mão de pessoas, de terceiros. Não que esse dinheiro não vá ser pago para os familiares, porque aquilo que é direito do segurado é direito do segurado. E se é direito dele, vai ser transferido para os herdeiros. Mas a gente tem que saber quais são os herdeiros corretos a ser transferido isso. E a gente só sabe isso depois, quando é feito o inventário, que o juiz nos determina, olha, esse dinheiro que ficou aí devido para o segurado, você deve transferir para a pessoa A, a pessoa B, entendeu? Então, hoje a comunicação ela é diária, os cartórios nos comunicam diariamente, e o bloqueio 2 ou 3 dias depois já está bloqueado, impossibilitando que outras pessoas recebam esse benefício. Há muita discussão aí sobre o número de mortes na pandemia. Para alguns, os números totais nada mais são do que consequências de pessoas que faleceriam independente de pandemia. Outros não, acreditam que realmente o número dos falecidos aí aumentou bastante o ano passado e esse. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não entro nesse tipo de discussão. Mas se a gente supor que houve um número bem maior de falecimentos no ano passado e nesse, e muito especialmente no universo desses aposentados, isso também elevou para vocês aí de alguma maneira a demanda pelo atendimento no INSS? Eu não tenho essa informação no momento, eu posso conseguir para você, se você quiser, eu te passo isso num outro momento. Eu daqui, sem ter uma visão de pesquisa em cima, eu não tive essa sensação, tá? Mas eu acredito que seria mais interessante pesquisar para te dar esse número. Muito obrigado, muito bem. Vamos agora voltar ao assunto que o traz aqui no programa, que nós vamos avançando e é curioso saber outros aspectos aí decorrentes ainda dentro dessa questão da prova de vida, mas vamos voltar a ela na sua nova modalidade em que, o senhor já disse, naquelas condições ditas pelo senhor, o atendimento pode ser em domicílio.
Quem é que faz esse atendimento? Vocês têm o contingente necessário para, enfim, ir na residência comprovar essa vida? Nós não temos problemas com relação a isso na nossa região. Todas as nossas agências têm pessoas designadas, são servidores do INSS, não são servidores contratados para essa finalidade. São servidores do INSS que, após o pedido do segurado, e aí é muito importante frisar isso, após o pedido do segurado. A gente não vai na casa de ninguém sem a pessoa pedir. Tá? Então, após o pedido do segurado, um servidor nosso, identificado, vai até a residência daquela pessoa que pediu o que a gente fosse até lá. Nesse caso, a gente pede que a pessoa tenha à mão um documento de identidade que dê para identificar a pessoa. Porque muitas vezes, eu mesmo faço esse tipo de trabalho, muitas vezes, tá? Porque é bastante serviço e não dá para a gente deixar para... Não, uma pessoa não faz, não. Quem tiver na linha de frente vai fazer. E o que a gente sente muitas vezes é que há lá um documento... Esses dias atrás eu me deparei com uma situação bem específica. A pessoa me apresentou um documento de 1976 para eu fazer a prova de vida. É lógico que em 45 anos, quanta coisa não muda, né? A pessoa estava completamente diferente. Então, o que a gente pede é que ela tenha um documento atualizado, ou minimamente que dê para reconhecer a pessoa em mãos. Ela liga no 135 e pede a prova de vida. Se ela tiver mais de 80 anos, isso basta. Se ela tiver menos de 80 anos e tiver alguma comorbidade ou doença contagiosa que a impeça de se locomover, aí ela tem que apresentar no INSS, certo? Acompanhando através do INSS, ela tem que apresentar um documento médico dizendo que ela está com essa dificuldade de locomoção. Atenção familiares e pessoas que precisam desse atendimento. Qual é o telefone mesmo para as pessoas manifestarem que querem esse perito na casa dela? 135. 135. A pessoa liga... Desculpe. A pessoa liga no 135, que funciona até as 22 horas de segunda a sábado, certo? Não trabalha no domingo. E liga prova de vida domiciliar. Ela pede essa prova de vida, a gente vai até lá. Se a pessoa tiver o cadastro no meu INSS, ela pode pedir por lá também. É outro caminho que dá para ser feito. Ok, estamos conversando com o Arquibaldo Delfino Silva, gerente executivo do INSS em Araraquara, sobre a prova de vida. E ele está dizendo, então, que feito esse pedido... que o INSS tem lá seus próprios componentes dos quadros do próprio INSS para ir a essas residências. Daí eu me lembrei, Arquibaldo, que não faz tanto tempo assim, sobretudo antes e depois da reforma previdenciária, nós vimos um avalanche de pessoas solicitando aposentadorias ao Instituto. E de tal maneira que o próprio presidente chegou a pensar até no auxílio do Exército para poder apoiar, porque falava-se que não havia um contingente nos quadros do INSS para atender tanto pedido de aposentadoria, e fala-se que esse processo tem se tornado muito moroso. Daí o senhor disse que dos seus próprios quadros, essas pessoas irão também atender esta demanda da prova de vida em domicílio. Eles farão isso de alguma maneira em prejuízo dos processos de aposentadoria ou são profissionais de áreas distintas? Não. Esse tipo de serviço é feito o pagamento à parte. Então, a pessoa faz isso fora, no contraturno do seu trabalho. Então, se a pessoa trabalha até 4 da tarde, ela vai fazer após as 4 da tarde. Se ela entra às 10 da manhã,
ela vai fazer esse trabalho até às 10 da manhã. O pagamento é feito à parte, exatamente por isso não causa um prejuízo para os trabalhos do INSS. Esse trabalho, como é feito dessa maneira, tá? Foi feito exatamente pensando nisso. E aí você pensa, por que tem que ser a necessidade de um servidor do INSS? Esse caso tem que ser, não dá para você terceirizar isso, porque tem que ser alguém que tenha um mínimo de treinamento e tem que ser também uma pessoa que seja dotada de fé pública, porque é pura e simplesmente a palavra dela que vai dizer, olha, o segurado tal estava vivo naquele momento que eu fui lá. Eu vi a pessoa, identifiquei a pessoa. Então, é um serviço de muita responsabilidade. Não estou dizendo que outros serviços não sejam por aí. É que esse, especificamente, é muita responsabilidade. Então, tem que ser um servidor do INSS, sim. Mas não prejudica nenhum outro trabalho, porque é feito em horários fora do expediente que esse servidor estaria trabalhando. Ok, nós temos aqui uma questão de ouvinte manifestado aqui, pois não. O Sérgio pergunta se quem usa a biometria tem que fazer a prova de vida. Não, quem faz a biometria, perdão, quem faz a prova de vida por biometria facial no meu INSS, no meu gov.br, já serve como prova de vida. Ainda que a gente esteja caminhando nesse projeto, e a gente não pode oferecê-lo para a população inteira, o que é a nossa o que a gente quer, a nossa vontade, tá? Para essas pessoas que a gente já disponibilizou, já vale como prova de vida. Não precisa depois fazer de novo. 135, marcaram aí, vocês que são familiares, que também às vezes cuidam dos interesses dessa pessoa impossibilitada de fazer a prova de vida, marcaram 135 para você manifestar o desejo de que gostaria que eles fossem até a residência dessa pessoa impossibilitada. Portanto, 135, marquem bem esse telefone, a partir do qual vocês vão conseguir fazer o devido cadastro aí. Se tiver alguma informação ainda importante em relação a isso, que eu talvez não tenha perguntado, Arquibaldo, por favor, fique à vontade. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar... Bom, como eu falei para você, é importante que os familiares mantenham sempre os documentos dos segurados, daquelas pessoas sob sua responsabilidade, atualizados, porque muitas vezes a gente se depara com documentos muito antigos, que não foram renovados há décadas, e a pessoa está completamente diferente. Então, a gente pede que a pessoa mantenha o documento minimamente atualizado, junto ao poupa-tempo, se for o caso, junto às delegacias, nos órgãos responsáveis pela identificação. Tá? Uma outra coisa que é importante também é que, muitas vezes, o próprio familiar pode se tornar um procurador daquela pessoa. Não precisa que ele faça mais nada, ele se torna um procurador, pega uma procuração dessa pessoa. Se a pessoa está lúcida para assinar, ela pode assinar normalmente, tá? Pega um documento médico dizendo que ela tem impossibilidade de locomoção, e aí essa pessoa passa a ser responsável por esse benefício, facilitando a vida dela e do segurado, de todo mundo. Tá? O único detalhe é que essa procuração ela tem que ser renovada de todos os anos, certo? Com um novo atestado médico. E se a pessoa não consegue assinar, tem que ser uma procuração pública. Esses são os únicos detalhes. Mas é uma vez só, aí facilita bastante a vida da pessoa daí para frente. Isso, eu já ia encerrar, mas tem aqui uma última pergunta, eu não queria que esse ouvinte ficasse sem resposta. Ela pergunta se a biometria do sistema bancário da pessoa serve também. Vários bancos ofereceram meios, porque hoje quem faz a prova de vida é o banco. Então, vários bancos ofereceram
meios alternativos de realização dessa prova de vida. Um deles é a biometria dessa própria instituição bancária. Então, isso aí é válido, tá? Desde que seja oferecido pela instituição bancária. Vai valer como prova de vida e vai constar aqui nos nossos cadastros. Ok. Arquibaldo, muitíssimo obrigado a você, viu, pela forma gentil aí com que você nos atendeu e por esses momentos aqui tão bons. Espero que os ouvintes, a gente trabalhe os assuntos no programa sempre pensando que cada entrevista que a gente faz tem que ter utilidade para a população, porque do contrário não terá tanta importância assim, não é? Blá, blá, blá não resolve, e acho que as entrevistas nossas sempre a gente pensa em colocá-las no ar como forma de prestar serviço, de alguma forma a pessoa ter ganhos ao ouvir o nosso programa, que tem grande audiência regional pelo rádio, TV aberta e mais pela internet. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Acho que foi uma oportunidade muito boa de você ter contato direto com o INSS, se informar e não ter mais nenhum tipo de transtorno a partir dessas mudanças aí, que até talvez pelo noticiário fossem do conhecimento das pessoas, mas não com tanta riqueza de detalhes como foi possível no programa. E só não foi possível porque o senhor aí destinou esses momentos com a gente, pelos quais agradeço. Muito obrigado, doutor Arquibaldo. Eu que te agradeço, Laércio. É sempre um prazer enorme falar com os seus ouvintes, falar com as pessoas. Previdência social é minha vida, eu adoro fazer isso. E falar sobre esse tema, para mim, é um prazer enorme, ainda mais quando eu vou ajudar outras pessoas, esclarecer dúvida de outras pessoas. E eu que te agradeço a oportunidade de estar falando para essas pessoas. Muito obrigado. Bom dia, Arquibaldo. Conte comigo todas as vezes. Eu agradeço. Muito obrigado, viu? Conversei com o gerente executivo do INSS de Araraquara, Arquibaldo Delfino Silva, numa entrevista muito esclarecedora e importante. Eu espero, como disse, que vocês tenham aproveitado bem.